Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Olha aqui, meus amados irmãos. Vou falar sobre a arca. Sobre esta arca aqui. O que é essa arca aqui hoje? Olha aqui a arca aqui, ó. A arca é isso aqui. A arca não é fita de William Branham, não. A arca não é aperte o play, não. A arca é isso aqui, ó. Para vocês aí. Isso vai direto para vocês do aperto o play aí. Olha aqui o que é a arca. Aqui é meu livro de regra e fé. Ninguém me tira daqui, não. Amém? A arca. Vamos falar a respeito dessa arca. E o que aconteceu com essa arca. Você lembra da mensagem que o profeta pregou? Que ele pegou assim, ó. Eu acho que era assim o título da mensagem. Fazendo um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Está assim hoje dentro da mensagem, ó. Pessoas fazendo serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Por isso tem muitos ministérios aí caídos, que não tem nada espiritual. O povo está tudo esfarrapado dentro dos templos, espiritualmente tudo esfarrapado, não tem nada, o alimento não chega na alma, dão aí esse capim seco para o povo e o povo está pegando o beco. As ovelhas estão saindo. Diz, aqui não dá para mim não. Esse curralzinho aqui, esse gramadozinho de quinta aqui, não alimenta a minha alma não. Aí elas estão lá, pegando o beco mesmo, saindo fora. E vai sair muito. E muitos ministérios vão acabar. Vai entrar em falência ministerial. Pode anotar o que eu estou dizendo. Aí na Banda do Sul aí, já está acontecendo isso em várias regiões. Pastores que tinham tantos membros, muitos membros, está se resumindo a 15, está se resumindo a 10, está se resumindo a 30. Por quê? Como é que o cara tinha 300, 400 membros e agora resumiu a 30? Por quê? O que aconteceu? As ovelhas pularam fora, que não está chegando na alma a palavra soberana de Deus. Está chegando muito a palavra do homem. Ensinamento humano, sabedoria do homem. Por isso aí a desgraça que está acontecendo aí dentro da mensagem. Isso é praga. Mas vamos falar da arca. Meu assunto aqui é a arca. Mas tem que chutar o pau da barraca mesmo. Está na hora de cada um mostrar suas cores. Chegou o momento da gente saber quem somos. A Bíblia diz, Deus diz assim, fazei prova de mim. E sabei que eu sou bom, e eu velo sobre minha palavra para cumprir. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Aqui, vamos falar, vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, no seu capítulo 7. Falar aqui da arca na casa de Abinadab. A arca passou 20 anos ou mais na casa de Abinadab. E Abinadab foi abençoado quando a arca esteve ali. Vamos ler aqui 1 Samuel capítulo 7. Depois a gente vai dar um espólio. Eu vou dar um espólio aqui nesse assunto aqui sobre a arca. Não posso falar de tudo porque existem muitos conteúdos aqui na Bíblia que você leva um bom tempo. Eu teria que pregar aqui umas 10 mensagens, só falando nesse tema aqui. Mas vamos dar um espólio aqui para você entender. Vamos dar uma pincelada aqui. 1 Samuel capítulo 7. Então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e constrangeram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriate Jearim,
E tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se contudo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Você lembra aquele caso lá dos filhos de Eli, o Ofni e Finéias? Deixa eu ler aqui, 1 Samuel no seu capítulo 4, a partir do versículo 11. Tudo falando sobre a arca. Eu estou dando aqui um espólio a respeito disso aqui. E foi tomada a arca de Deus, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Porque eles transgrediam o templo do Senhor. Levavam mulheres. Veja que os cabras safados, como eles eram pilantra e pilantra, levavam mulheres para a porta do templo. E o pai, o Eli, tomava conhecimento de tudo isso e não tinha mais força para com os filhos. Deus foi e matou. Os filisteus vai, entra numa batalha com Israel, a arca é tomada, e eles levam lá, colocam a arca lá na terra dos filisteus, no templo de Dagon. Quando essa arca é colocada lá no templo, Deus vai e derruba aquela estátua, e os filisteus tiraram a arca de lá, e ia levando de cidade em cidade, e ninguém queria ficar com a arca. Por quê? Porque Deus estava matando os filisteus, e adoecendo os filisteus com a praga da hemorroida. Com a praga da hemorroida. Vamos ver aqui na Bíblia aqui, como é que está essa hemorroida aqui. Vamos ver essa hemorroida dos filisteus. Capítulo 5 de 1 Samuel. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, o Deus dele. Deus disse: então segura aí o que eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar uma coisa bem boa. Você já sofreu de hemorroida, meu irmão? É coisa muito ruim, rapaz. Eu não posso comer pimenta. Se eu comer, explode a hemorroida. Hein? Veja bem. Capítulo 5, versículo 6. Eles botaram a arca lá no templo de Dagon, o deus pagão dele, aquela estátua de ouro. Deus lá quebrou a estátua, aí os filisteus tiraram de lá, mas olha o que aconteceu com eles. Capítulo 5 de 1 Samuel, versículo 6. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, da cidade de Asdod, onde a arca estava. E os assolou, e os feriu com hemorróidas a Asdod e aos seus termos. Todas as cidades que estavam ali ao redor da cidade de Asdod, todo mundo ficou sofrendo de hemorroida. Era nego coçando e eita, doendo, ficava tudo na rua, é dor demais, tá passando um botão, tá estufando, tá esbrugado. Tome hemorroida. Foi assim, eu acho que é pouco. Vamos brincar com Deus? E tem muitos aí morrendo com hemorroida espiritual e não vê. Tá vendo? E todas as cidades por onde a arca passou, veja só, eles levaram a arca para uma cidade chamada Ecrom. Aí o povo de Ecrom não queria aquela arca por conta da praga. Começou o povo de Ecrom também, tudo lascado com hemorroida. Passou ali, se a arca ficar aí, tome-lhe hemorroida. Vamos ver o que aconteceu. Como era que ia ser curado esse problema da hemorroida? Capítulo 6 de 1 Samuel. Havendo, pois, estado a arca
do Senhor na terra dos filisteus, 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como o tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviarem a arca de Deus de Israel, não a enviei vazia, porém, sem falta lhe enviarei uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curado e se vos fará saber, porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que lhes havemos de fazer? Disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro. Tinha que fazer 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro e colocar ali dentro da arca. Era a expiação para se ver livre daquilo. Porque foram 5 cidades afetadas por hemorroidas. Aí tem aqui, ó. Era 5 cidades. Vamos ler quais foram as cidades. Capítulo 6, versículo 17. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa, por Asdod, uma, por Gaza, outra, por Asquelon, outra, por Gate, outra, por Ecrom, outra. 5, para poder aquele povo se livrar da hemorroida. Então, depois feito isso, eles foram curados da hemorroida. E essa arca foi levada para a casa de Abinadab. A arca foi levada para a casa de Abinadab e ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Vamos ver depois para onde a arca foi. Agora é uma coisa. A arca, essa arca eu até anotei aqui, porque está aqui também na Bíblia. Essa arca, ela só podia ser levada pelos levitas e pelos filhos de Coate, como foi dito lá com Moisés, a orientação de Moisés para Arão. Você vai ver isso aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 10, no seu versículo 8. Como deveria levar a arca e quem poderia levar? Os filhos de Coate era que estavam ungidos para levar a arca. Não podia ser outros. Não podia ser outro. Você vai ver também isso em Números capítulo 7, no seu versículo 9. Era os filhos de Coate que podiam levar a arca. Também em Números capítulo 4, no seu versículo 1 até o 20, fala dos filhos de Coate também. Então vamos ver, depois que a arca sai da casa de Abinadab, ela vai ser levada para a casa de Obed-edom, onde lá, a arca na casa de Obed-edom, passou 3 meses. E a casa de Obed-edom, toda a sua casa, toda a sua família, foi grandemente abençoada. É o que diz a palavra de Deus. Vamos ler aqui, 1 Crônicas, no seu capítulo 13. Vamos ler aqui uma parte. Vamos dar um spoiler aqui desse capítulo 13 de 1 Crônicas. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação. Aqui ele fala de conselhos para buscar a arca. No seu versículo 3. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Buscar a arca. A arca, quando ela foi levada, quando ela foi tirada da casa de Obed-edom, Davi mandou construir um carro de boi, o melhor possível. Eu estou falando aqui sobre fazer uma coisa para Deus fora da vontade de Deus.
A intenção de Davi era completamente correta. Para os olhos naturais. Para os espirituais, não. Pegaram a arca, colocaram num carro de boi. Mas não era para colocar num carro de boi. Capítulo 13, a partir do seu versículo 7. Acompanha aqui, por favor. Olha aqui o que é o erro. É você pensar que está fazendo uma coisa para Deus aparentemente correta, fazendo algo para Deus fora da vontade de Deus. Vê como tem tanta gente quebrando a cara aí. Olha aí quantas mulheres pregadoras tem em cima dos púlpitos aí. Quantas pastoras estão em cima do púlpito aí. Estão fazendo uma obra para Deus fora da palavra de Deus. E tudo que está fora da palavra de Deus é contrário a Deus, é inferno, é perdição. Não importa que pastora seja, vocês mulheres, desçam desses púlpitos enquanto há tempo. Porque vocês serão julgadas e condenadas, porque desobedeceram a palavra de Deus. Estão fazendo uma obra para Deus fora a vontade de Deus. Davi aqui pensava que estava tudo certo. E olha que Davi era segundo o coração de Deus. O quanto Deus amava Davi. Olha aqui o que aconteceu com o Senhor Davi. 1 Crônica, capítulo 13, no seu versículo 7 em diante. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, carro zero. Mas não era dessa maneira. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cântico, com harpa e com alaúdes e com tambores e com símbolos e com trombetas. Davi vinha dançando, porque a arca estava sendo levada para Jerusalém, e Davi dançando ali, alegre, feliz, maravilhoso, só que ele não estava dançando no espírito. Ele estava dançando na carne, alegre ali, e as trombetas tocando, os alaúdes, e tudo, os pífaros, e era muita alegria. E Deus só olhando que estava tudo errado. Essa adoração, Deus não estava aceitando. Era uma adoração errada. Veja bem aqui. E chegando à eira de Quidom, versículo 9 de 1 Crônica, capítulo 13. Acompanha aí. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçaram. Vinham trazendo a arca, de repente houve um inclinamento, da estrada, a arca balançava para um lado, balançava para outro, mas estava tudo bem. Eles estavam guiando devagar, e a festa lá na frente, e Davi dançando, e Davi alegre, os soldados todos dançando. 30 mil homens ali para trazer a arca. Aí a arca, quando vai pender, Uzá vai e segura a arca. Ora, será que Uzá estava errado? Ele foi segurar a arca para ela não cair. O que aconteceu com o coitado? Deus foi e matou ele na hora. Eita! Então, se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. Quer dizer, aquela alegria tornou-se em tristeza. Toda a alegria de Davi foi uma tristeza só, uma comoção só, porque Uzá não foi fazer nada de mal. Foi fazer o que era bom, mas era fora a vontade de Deus. Daí então, eles pegaram a arca, deixaram ali e passaram um bom tempo. Pegaram aquela arca, deixaram ali na casa de Obed-edom,
E ficou ali por um bom tempo. Depois, quando o profeta Natan vai a Davi e diz a ele, o assim diz o Senhor, que aquela forma de trazer a arca não era daquela maneira, estava errado, teria que vir sobre os ombros dos levitas e levitas da casa de Coate. Da casa de Coate. Não era para fazer daquela maneira. Aí, Davi disse, então vamos corrigir isso aí. Aí foi, convocou todos os levitas, que eram da casa de Coate, colocou a arca nos ombros e saíram da casa de Obed-edom, trazendo a arca para Jerusalém. Aí sim, estava certo, estava correto. Davi, quando foi agora dançar no Espírito, em Espírito, ele bailava, ele dançava, feliz e alegre, porque agora estava fazendo a coisa certa. A filha de Saul, pelo qual Davi era casado, era Mical. A Mical olhou de cima assim, olhou para Davi e disse, como pode? Um rei aí dançando? Pô, você é rei, você com essas vestes reais, você dançando feito um maluco aí no meio do povo? Aí ela não sabia de nada a respeito do que é o Espírito de Deus. Olha aqui a arca hoje que é. Essa aqui é a nossa arca. Devemos fazer tudo conforme está escrito aqui. Não vamos fazer algo que não está na vontade de Deus. Faça sempre aquilo que está na vontade de Deus. Se Deus está dizendo em sua palavra, mulher, não corta teu cabelo, mantenha seu cabelo longo. Mas hoje as crentes do nosso dia é tudo suru. Estão tudo suru, feito umas galinhas da Angola. Olha os cabelinhos. Tudo no pezinho aqui e tudo com o modelo Chanel. Né? Tudo cheio de batom. As sobrancelhas, eles agora estão fazendo umas sobrancelhas assim, parece gato. Sobrancelha de gato. E é como se fosse pintada e fixa. Isso irmãs crentes. Inclusive dentro da própria mensagem de William Branham. Dentro dos tabernáculos. Não é isso? Se Deus não se agrada, você está fazendo algo para Deus fora da vontade de Deus. Não é isso mesmo? Então, meus irmãos, é ter cuidado. É ter cuidado com a palavra. É manter-se nessa arca aqui. Seja fiel à palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Aquilo, pastor, que você está pregando, se você não vive, então você é um hipócrita. Você é um hipócrita fariseu. E eu digo mais na sua cara mesmo. Pregue aquilo que você está vivendo. A sua vida é a maior pregação. Sendo positivo ou negativo. É a tua vida que é a maior pregação. Não é você estar em cima do púlpito pregando, eu estou pregando a mensagem. E tome mensagem, mas não tem exemplo dentro de casa para dar. Os filhos é intrigado dos filhos. Traz a mulher debaixo da sola dos pés. São brutos feitos uns cavalos batizados. Mas no púlpito lá, tudo feito santo. Pregando mensagem. Homens, vão se converter. Primeiramente, procurem ter vergonha na cara, viu? Digo mesmo, é para dizer mesmo. Tenha vergonha na cara. Não subir em cima do púlpito pregar coisa que você não está vivendo, não. Amém? Fazendo algo para Deus, fora da vontade de Deus. Você vai tocar nessa arca? É morte. Tocar nessa arca aqui. Pegar essa arca aqui para manusear. Sem estar na unção. Sem estar obedecendo a palavra de Deus. Sem obedecer os mandamentos do Senhor. É morte. Você vai tocar e você vai morrer. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Viva! Viva a palavra de Deus. Olha aqui o que aconteceu. Isso aqui é um exemplo. Viva a palavra de Deus. Mantenha-se firme na palavra de Deus. Deixa a tua vida ser a maior pregação. Deixa você ser um exemplo dentro da tua casa. Seja um exemplo dentro da sua casa. Eu desafio a muitos pastores da mensagem, a vocês aí. Eu não estou querendo dizer a todos, né? Mas muitos, 90%, sejam um exemplo dentro da sua casa. Olha para os teus filhos como é que está contigo.
O que é que teus filhos acham de você? Manda ele dar um depoimento, o que diz de você. Que é muito, em casa é uma coisa, mas na igreja é outra. Então, vamos deixar de ser hipócrita. Primeiro, vamos ter vergonha na cara e vamos pregar a palavra e viver a palavra como ela é. Amém? Deus abençoe. É por isso que muitos não gostam de mim. Mas a verdade é isso aí. Enquanto tem muitos que me odeiam, que me criticam e que metem o cacete em mim porque eu estou pregando isso aí, mas tem aí no YouTube, ó, tem um monte no YouTube, mais de 5 mil pessoas. Então, dizendo, é isso mesmo, pastor Josemar. Continue assim mesmo. Tem uma pequena minoria que gosta de ouvir a verdade da palavra. Eu sou um mentiroso, porque a Bíblia me chama de mentiroso. Seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Eu estou pregando a verdade da palavra de Deus. Tem um pequeno rebanho na terra que gosta de ouvir esta palavra aqui. Amém? Quem não gosta é porque falta se converter e pregar a verdade. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor. É a graça soberana de Deus.